Não é para menos. E aqui em São Paulo, amanhã foi de manifestações em vários pontos da cidade. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto protestaram contra aquela PEC que limita o teto de gastos do governo federal. Na Zona Sul, o protesto foi na Avenida João Dias, bem ao lado da estação Giovanni Gronchi do metrô. Uma caminhonete descarregou dezenas de pneus que foram usados, a gente vê aí, para fechar todas as ruas, todas as faixas dessa avenida. A gente vê aí o momento em que eles colocam fogo nos pneus e bloqueiam completamente esse trecho sentido Marginal Pinheiros. Em seguida, os manifestantes, você viu aí, atearam fogo. Uma espessa coluna de fumaça preta tomou conta da região, que podia ser vista aí de longe. O fogo se alastrou para a calçada e as pessoas que passavam por ali, a gente vê, tinham que desviar. Para quem não é de São Paulo, vale lembrar que a Avenida João Dias, essa aí, é uma das mais importantes e movimentadas da Zona Sul e liga os bairros da região ao centro da cidade. Por isso, um grande congestionamento se formou. A gente vê a fila de carros atrás da barricada. As motos conseguiram passar pela calçada, mas os carros, claro, ficaram parados na barricada. Muitas pessoas desceram dos ônibus e seguiram a pé no meio do fogo. Meia hora depois, a gente vê aí, chegou o caminhão do Corpo de Bombeiros, que teve a ajuda dos próprios manifestantes para chegar até o local onde estava o fogo. Na rodovia Anchieta, que é uma das principais vias de acesso à Baixada Santista, todas as faixas no sentido capital foram bloqueadas. Olha só, os manifestantes também fizeram barricada com fogo para impedir a passagem dos carros. E cartazes e faixas traziam palavras de ordem contra a PEC que limita os gastos do governo e que está em tramitação no Senado. Essa semana, o relatório passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Os próprios funcionários da concessionária Covias, que administra a rodovia, controlaram o fogo. Por lá, o que se viu também foi um grande congestionamento. Por volta das 8 horas, a pista foi liberada. E teve manifestação também nas rodovias Dutra, Anhanguera e Regis Bittencourt. E em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, esse dia de manifestações foi marcado por uma greve de ônibus. Motoristas e cobradores cruzaram os braços ainda de madrugada. Um dos principais terminais de ônibus da cidade passou a manhã assim, vazio. Nos pontos de ônibus, passageiros tentavam buscar uma alternativa de transporte para chegar aos compromissos. Por volta das 8 da manhã, os ônibus começaram então a circular. E em Sorocaba, no interior de São Paulo, os motoristas e cobradores também decidiram protestar contra as propostas que limitam os gastos do governo. Repórter Fúrio, para saber como é que está a situação. Aline, deixa eu seguir daqui então. Muita gente foi pega de surpresa lá em Sorocaba, né? Vamos conversar com a Juliana Fúrio, que tem mais detalhes pra gente. Oi, Juliana. Você está ouvindo a gente? Tô sim, Aline. Bom dia para você, para todo mundo. Olha só, situação muito complicada aqui em Sorocaba, porque aqui a previsão que os ônibus voltem a circular normalmente vai ser aí por volta do meio-dia. Portanto, muita gente, a gente vê aqui, olha só, no terminal São Paulo, um dos terminais aqui de Sorocaba, muita gente aguardando, o pessoal sem informação, sem saber ao certo que horas o ônibus vai passar ou não, porque apenas 30% da frota estão circulando pela cidade por enquanto até o meio-dia. Muita gente prejudicada, a gente vê gente esperando para ir para o trabalho que não conseguiu o ônibus até agora. Bom dia, é isso mesmo? É isso mesmo. Você estava indo trabalhar? Eu estou indo trabalhar. E aí, como é que faz? Vai chegar atrasado? Já avisou a patroa, o patrão? Como é que é? Ah, ela me ligou para chegar atrasada. E acaba dificultando a vida de muita gente, né? Sim, isso mesmo. Ok, obrigada e boa sorte. Pessoal, tem muita gente que não tem outra alternativa. Hoje pela manhã a gente viu o pessoal tentando pegar uma carona, muita gente teve que gastar dinheiro com táxi. E aí os ônibus, claro, os que circulam pela cidade estão circulando muito mais cheio, porque aí não tem essa opção, né? A opção é que os ônibus não estão passando e aí os que passam vão lotados. E olha só, teve também reflexo essa paralisação nos ônibus intermunicipais. Na rodoviária aqui de Sorocaba, por exemplo, nenhum ônibus para São Paulo estava saindo daqui não, viu? A gente sabe que muita gente que de Sorocaba trabalha em São Paulo e aí ficou bastante complicado, o pessoal aguardando também lá na rodoviária. Portanto, um dia bastante complicado para quem depende do transporte urbano, para quem depende também do transporte intermunicipal. Aqui no Terminal São Paulo são 40 mil viagens
por dia, né? Lá no Terminal Santo Antônio, que é aqui ao lado, é o maior da cidade, são 80 viagens por dia, ou seja, são 120 viagens aí, prejudicando muitos passageiros, 109 linhas ao todo. E aqui em Sorocaba, 3 mil motoristas estão parados. Em toda a região, né, 42 municípios, são 6 mil motoristas. Então, ali na previsão é que o retorno aí desses ônibus seja por volta do meio-dia, para o alívio desse pessoal aqui que já está atrasado para o trabalho, que perdeu consulta. A gente conversou com muita gente aqui que, por exemplo, não sabia dessa paralisação, acabou vindo aqui tentar pegar o ônibus, não conseguiu e acabou perdendo a consulta médica também. Então, uma sexta-feira bastante complicada aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba, em que os passageiros, tanto dos passageiros do transporte intermunicipal, quanto os passageiros do transporte urbano, viu? Olha, é um sofrimento só, porque as pessoas não têm outra opção e aí fica muito caro gastar com um táxi, por exemplo, né? Uma situação muito difícil. Com vocês aí no estúdio. Juliana, os números são grandes, né? Como você falou, muitas linhas de ônibus afetadas, muitos motoristas parados e afetando também grande parte aí da população de Sorocaba e região. Obrigada a todo mundo aí da TV Tem. E a gente viu, né, os protestos em São Paulo, teve protesto também em outros 6 estados e no Distrito Federal. Por lá, várias cidades amanheceram sem ônibus, justamente por conta dessa paralisação dos rodoviários contra a proposta que limita os gastos do governo. E quem se aproveitou dessa situação foram os motoristas de ônibus piratas. Aqui no Distrito Federal, a paralisação dos rodoviários pegou os passageiros de surpresa. Mais de 1 milhão de pessoas dependem do transporte público na capital do país todos os dias. Hoje, a situação na rodoviária do Plano Piloto, ponto que concentra os ônibus que vêm das 31 cidades do Distrito Federal, foi essa durante todo o início da manhã. As baias de ônibus que deveriam estar ocupadas pelas empresas do transporte público ou passaram a manhã vazias ou estavam tomadas por veículos do transporte pirata. Ônibus e vans que não têm autorização para transportar passageiros aqui no Distrito Federal. Hoje, o transporte pirata acabou sendo a única alternativa para chegar ou sair do centro de Brasília. Nós conversamos com muitos passageiros e relataram que o transporte pirata estava cobrando caro. Uma passagem que tradicionalmente custa R$ 3, hoje chegou a sair por até R$ 10. O Sindicato dos Rodoviários aderiu a essa paralisação junto com outros sindicatos contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. O Sindicato dos Rodoviários também é contra a reforma na Previdência Social. Hoje, portanto, mais de 1 milhão de passageiros prejudicados de 5 até as 9 da manhã por causa da paralisação dos rodoviários no Distrito Federal. De Brasília, Fabiano Andrade para a Globo News. E além dos rodoviários, os profissionais da educação pública do Distrito Federal também fazem uma paralisação. O protesto também é contra essa proposta que congela os gastos do governo. As escolas agora só voltam a funcionar na segunda-feira. E também acontecem protestos no Rio Grande do Sul. Agora há pouco, a polícia usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar estudantes que estavam fazendo manifestações em 2 pontos de Porto Alegre. Então a gente vai para lá conversar com a Simone Lázari. Simone, bom dia para você. Como é que está a situação aí agora? Oi, Aline, bom dia. Pois é, aqui no Rio Grande do Sul teve protestos desde cedo, não apenas na capital, mas também no interior do estado. Aqui em Porto Alegre, os estudantes estão ainda bloqueando avenidas próximas ao campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como você disse, para dispersar esses grupos, a PM tem que usar, em alguns momentos, gás lacrimogênio. Mesmo assim, os estudantes continuam fazendo bloqueios temporários nessa região que afetam o trânsito. E na zona leste da cidade, teve um outro bloqueio de estudantes mais cedo, uma manifestação que provocou um enorme congestionamento numa das principais avenidas da região, afetou até uma cidade vizinha, Porto Alegre, Viamão. A avenida agora está liberada, mas o acesso ao campus da Universidade Federal na Zona Leste ainda está bloqueado por estudantes. E ainda durante a madrugada, manifestantes também bloquearam as saídas das garagens de 4 empresas de transporte coletivo de Porto Alegre para impedir a saída dos ônibus. Numa delas, a tropa de choque da Polícia Militar até tentou negociar com os manifestantes, mas para conseguir liberar o portão, teve que usar bombas de gás lacrimogênio e gás de pimenta. Depois disso, os ônibus puderam circular, mas houve atrasos em algumas linhas aqui da capital gaúcha. Ô Simone, em Rio Grande, na região sul aí do estado, também tem manifestação e os ônibus não estão circulando hoje não, né?
Pois é, Raquel, a pior situação no interior do estado é na cidade de Rio Grande, lá na região sul. Nenhum ônibus está circulando, porque as garagens das duas empresas da cidade foram bloqueadas ainda durante a madrugada e a previsão dos manifestantes é só liberar a saída dos veículos às 2 horas da tarde. Também não tem aulas na Universidade Federal do Rio Grande, nem em escolas estaduais e municipais. Os estudantes estão bloqueando a entrada da universidade desde a madrugada. No início da manhã de hoje, um carro e uma moto acabaram se envolvendo em acidentes de trânsito por causa de bloqueios em rodovias na região da cidade de Rio Grande. Mas não tem protesto solar. Outras 5 cidades, Rio Grande, Porto Alegre, mais 4 cidades do interior do estado, têm ou tiveram manifestações hoje contra essas reformas anunciadas pelo governo federal. Voltamos com vocês, Aline e Raquel. Obrigada, Simone. Nesta sexta-feira, que foi intitulada Dia Nacional da Luta, Salvador também amanheceu sem ônibus por causa dos protestos. A circulação foi voltando ao normal por volta de 6 da manhã. Teve protesto numa das avenidas mais movimentadas de Salvador e ainda há engarrafamento na região. Motoristas e cobradores de ônibus da região metropolitana do Recife também fizeram uma paralisação agora de manhã. O Sindicato dos Rodoviários disse que os ônibus não saíram das garagens no início do dia e que só voltaram a circular às 8 da manhã pelo horário local, 9 da manhã pelo horário de Brasília. Essa paralisação também foi um protesto contra a PEC que limita os gastos do governo federal pelos próximos 20 anos. Os rodoviários protestam ainda contra a insegurança e o aumento dos assaltos a ônibus. O sindicato diz que esse ano foram registrados mais de 1.500 assaltos na região metropolitana do Recife. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco afirma que de janeiro a agosto deste ano, 740 ônibus foram assaltados.